Oi pessoal, o vídeo de hoje é uma resenha bastante especial porque é a primeira resenha sobre um autor russo, né? Então a gente vai falar com bastante calma sobre um conto para a gente começar bem de leve e eu escolhi então O Nariz do Gogol, que é uma narrativa bem curtinha, bem alegre e bem ácida. Certo? Vamos lá então. Essa narrativa, pessoal, vai ser publicada junto em uma coletânea de contos, mais ou menos dos anos de 1830, certo? É uma fase conhecida como a Era de Ouro da literatura russa, certo? E a gente vai ter aqui uma característica que não é só comum ao Gogol, mas a muitos outros escritores que vieram depois, que é exatamente uma crítica à cidade de São Petersburgo, a forma de organização, os perigos de se viver nessa sociedade, as dificuldades, as injustiças e também ao sistema de governo, não de governo, mas de gerenciamento e de organização da cidade, que é uma burocracia total, cheia de cargos, né? Mas vai ter uma explicação para isso, porque a gente vai ter uma cidade construída, São Petersburgo, ela foi planejada e foi construída, então ela no começo ela era bastante vazia, né? E para que as pessoas viessem morar, habitar essa cidade, foram criados muitos cargos públicos, certo? Muitas patentes públicas para que essas pessoas tivessem emprego, né? E a gente também teve uma construção aí de lugares para moradia mais acessíveis e que acabaram fazendo com que a gente tivesse lugares de pessoas com menos renda, então automaticamente lugares mais pobres, cheio de perigos, né? Cheio de situações bastante precárias, sem muita dignidade ali, que construíam e que moldavam também esse lugar. Então a gente já percebe por isso, por essa primeira parte, que a gente vai então ter uma cidade que também vai fazer parte da história como personagem, certo? Então a gente vai ter aqui um belo dia, numa manhã, certo? Durante o café da manhã, o barbeiro aí desse lugar, dessa cidade, desse espaço dessa cidade, ele vai tomar café, né? E ele vai começar a cortar o pão e ele vai encontrar dentro do pão um nariz. Isso mesmo, um nariz. O conto é O Nariz. Então, a gente vai ter esse nariz aí, que é um nariz, mas a gente não tem, por exemplo, sangue, ou é simplesmente um nariz. Mas vejam vocês, esse primeiro contato com esse bendito desse nariz não gera um pânico, um terror, um estranhamento, né? A esposa simplesmente vai ficar muito brava e falar assim: mas como é que você vai barbear as pessoas e me traz um nariz para casa? Um nariz, pelo amor de Deus, né? E aí a gente vai então perceber que a gente está diante de um tipo de narrativa que não é essa narrativa comum. É uma narrativa que na crítica, né, e nos estudos literários a gente vai chamar de literatura fantástica. Por quê? Quais são os elementos que compõem essa narrativa? Então a gente está num mundo real, ou seja, um mundo que é totalmente explicado pela razão, um mundo que é dos nossos moldes. Então a gente tem casa, tem um pão, tem uma mesa de café da manhã, um esposo e uma esposa ali, brigas de casal, e de repente, do nada, um elemento sobrenatural, é assim que a gente vai chamar. Esse elemento sobrenatural, ele não é recebido com espanto, tá? Então a gente não vai ter aí esse estranhamento. Há um processo de naturalização. E isso vai acontecer em muitas outras narrativas, onde a gente vai ter o aparecimento de fantasma, né? A gente vai ter o aparecimento de objetos que se movem, que falam que têm vida própria, mas eu sempre vou ter esse processo de naturalização. Muito importante que vocês pensem nisso. Então o nariz é uma figura aqui completamente estranha, completamente sobrenatural, uma vez que não dá para explicar, certo? Pelos meios lógicos, não dá para explicar racionalmente como é que aquele nariz foi parar no meio do pão e depois ele vai ganhar vida. A gente não consegue explicar isso, mas as personagens aceitam a presença desse elemento e a narrativa se constrói assim. Bom,
isso é muito comum em todas as narrativas mundialmente falando, né? A gente vai ter o realismo mágico aqui na América Latina, a gente vai ter na Europa uma narrativa fantástica que vai estar muito mais ligada para o terror, para o horror, com as obras do Allan Poe, né? Então a gente vai ter esse tipo de narrativa permeando a humanidade em diferentes momentos e com diferentes vieses. Aqui a gente vai perceber que o Gogol usou essa narrativa, essa forma, para simplesmente criticar, porque o Kovalov, que é o dono do nariz, vai acordar nessa mesma manhã e vai perceber que não tem mais nariz. E ele vai entrar em desespero. Mas ele não vai entrar em desespero porque ele tá sem nariz, ele vai entrar em desespero porque ele... Como é que ele vai se apresentar? Ele vai virar motivo de piada? E o cargo que ele tem, né? E o cargo social que ele tem? Como é que vai ficar a patente dele, né? E a moça que ele pretende se casar, meu Deus, e agora? Então ele fica muito desesperado e a gente tem um outro elemento bastante interessante que é a questão aqui de que ele não vai ter um buraco, uma coisa horrenda, é simplesmente um achatamento, como se a gente não tivesse, como se você pegasse aí no PowerPoint e apagasse o nariz. Isso vai acontecer. Então, ele vai ficar desesperado e vai sair à procura desse nariz. Ele precisa saber onde esse nariz foi parar, ele precisa recuperar, afinal de contas ele é dono do nariz, né? E aí, gente, a cidade de São Petersburgo, ela é bastante fria, né? A gente tem ali uma situação de bastante névoa, isso vai compor aí a narrativa, porque o Kovalov, ele vai encontrar o nariz. E o nariz tem pernas, tem uma roupa aí de trabalho, de uma patente superior a dele, né, no trabalho, quer dizer que ele é mais importante, que ele ganha mais. Então a gente tem aí uma crítica, né, bastante acirrada a essa questão dos cargos públicos, que era a forma de sobrevivência das pessoas, da falta de meritocracia, então você tinha que ter alguém que te indicasse, né, alguém que te colocasse naquele lugar, não era exatamente a sua capacidade ou as suas qualidades que iam te dar uma patente, um salário melhor. Então, qualquer semelhança com a realidade de 2021 não é mera coincidência, né? A gente pode dizer que essa obra do Gogol em especial, ela vai trabalhar com uma realidade bastante específica, mas ela vai falar de problemas que são problemas da humanidade, né? Essa é a característica das grandes obras, é por isso que alguns textos, algumas histórias se tornam eternamente lidas e relidas e ficam tão grandiosas, tão famosas, porque elas vão falar então desses problemas que são de todos, são da ordem humana, são inerentes ao ser. E aí, gente, a gente vai então acompanhando, né, essa busca. Ele vai à delegacia, ele vai ligar para uma mulher que ele acha que fez uma espécie de macumba, né? Acho que eu poderia usar essa palavra. E ele vai ficar então desesperado aí porque ele não pode se apresentar sem o nariz. E aí a gente então percebe mais uma questão, que é a questão das aparências, né? Muito interessante. A gente tem então o riso aqui como uma denúncia social, né? A gente tem que sempre lembrar que a gente está rindo às custas de alguém que é inocente, né? Porque o Kovalov, ele tá passando por uma dificuldade, então a gente não... ele não tá pagando por algo, né? Mas ele foi ali inocentemente punido e passa por essa situação, e a crítica do Gogol vai se construir nesse clima de bastante riso, mas de bastante ironia. Então, gente, essa é a minha indicação para vocês, tá? Eu acho que vale muito a pena fazer a leitura. Vocês estão vendo pelo tamanho aqui na minha mão, é uma obra bem curtinha, certo? O que permite, então, uma leitura bem prazerosa, é bem fácil de compreender, certo? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar todas essas camadas do texto, vão entender as críticas, e vai ser, além de muito divertido, também muito construtivo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então essa é a minha dica da semana para vocês. Espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal!